Boa tarde, estamos aqui com a fisioterapeuta Marcela, respiratória intensivista. Tudo bem, Marcela? Sim? Vamos começar fazendo uma pergunta. A organização que você trabalha é pública ou privada? Privada. E dentro dessa organização, você se sente reconhecida pelo seu trabalho? Como esse reconhecimento acontece? Bom, na rede privada, a gente tem uma certa autonomia em questão da fisioterapia. Mesmo sabendo que a fisioterapia não é muito reconhecida no âmbito hospitalar, por conta das funções, mas na rede privada, ela costuma a gente ter a nossa própria autonomia. Interessante. Você já trabalhou em rede pública? Não. E você se sente valorizado em questão de remuneração salarial ou poderia ser melhor? Então, pela essa área ser pouca reconhecida, a gente espera bem mais remuneração. É, mas a gente não é muito remunerado. Mas é um piso assim aceitável. Você descobriu alguma coisa após se formar na faculdade, coisa que você não esperava enquanto você era uma acadêmica? Sim, eu achava que quando a gente formasse, a gente já ia entrar direto no hospital, nessa área hospitalar. Só que não, a gente precisa de uma pós, uma especialização na área, para a gente poder conseguir uma vaga no hospital. Não é simplesmente só a graduação que a gente consegue entrar no hospital, não. O que que uma fisioterapeuta generalista, assim, sem especialização, pode fazer? No caso, quando a gente acaba de formar e a gente não quer fazer especialização nenhuma, a gente tem vários cursos. No caso, curso de Pilates. E qual dica você daria para um estudante do primeiro período, em questão de estudo ou em questão que você quiser dar uma dica? Bom, o estudo é basicamente fundamental para o seu futuro. Você precisa ter uma base de teórica, prática, e até mesmo depois de graduado, você precisa fazer uma especialização, cursos, várias coisas para poder te beneficiar lá na frente. Entendi. E quais são os principais desafios que você enfrenta na sua área e como costuma lidar com eles? Bom, é igual eu falei no início. A gente não é muito reconhecida, a fisioterapia não é muito vista no âmbito hospitalar. Então a gente costuma ter, como é que eu posso dizer? A gente costuma ter nossa própria conduta, mas os outros profissionais não aderir a essa conduta da gente, entendeu? E conduzir a conduta deles mesmo. De forma desrespeitosa? Exatamente. Entendi. E você sente que há abertura para diálogo e sugestões, ou você se sente calado? Eles não deixam você dar sua sugestão pela sua posição. Então, o que acontece? A gente, como nós somos fisioterapeuta primeiro contato, a gente tem por obrigação de posicionar. Se a gente não posiciona contra a nossa profissão, ninguém vai valorizar a gente. Por mais que eles venham com uma outra tipo de conduta, e se a gente tem uma certeza de uma conduta que vai ser mais eficaz no plano fisioterapêutico, então a gente tem por obrigação de posicionar, mesmo eles aderindo ou não. Se caso eles não aderir, aí a gente mostra, mas no máximo, quando a gente mostra nossa posição, nossa conduta fisioterápica no âmbito hospitalar, eles não têm como questionar muito, né? Até porque a gente é primeiro contato. Então, o fisioterapeuta falou, o médico não aderiu, outros profissionais não aderiu, a gente mostra para ele por que vai ser benéfico para o paciente, no caso. Entendi. E qual conselho você daria para quem está entrando na área agora? Um recém-formado está entrando na área, na mesma área que você. Entendi. Estude, faça pós, como é que eu posso dizer, cursos, estude bastante, porque essa é a chance de conseguir um futuro, né? E qual a especialização da área que chama mais sua atenção além da que você já tem? Então, no início, quando eu estava acadêmica, graduação, a área que sempre me incentivou foi a respiratória. Não teve como. Mas fora a área da respiratória, veio essa parte do CTI, a parte intensivista, que é lidar com paciente crítico, é lidar com paciente totalmente acamado, sedado, cralizado. E essa foi a única área que chamou mais atenção. Entendi. Mas você já respondeu essa pergunta, mas só para reforçar, como que funciona a comunicação entre os setores de colaboradores e de liderança? Quem é o setor de liderança geralmente lá? Então, a gente tem sempre um supervisor, né? Então, acima da gente tá os médicos, né? Então, é isso. Aí abaixo dos médicos vem a gente. Mas é um diálogo tranquilo? Sim, no hospital que eu trabalho é um diálogo aceitável.
Que bom. E você enxerga evolução na fisioterapia nos próximos anos, enquanto tendência? Acredita que vai marcar um futuro na profissão? Pode ser até melhor salarial? Que melhor você espera para a profissão? Sim, a fisioterapia agora está sendo, está expandindo, até mesmo o povo em si viu a fisioterapia depois da pandemia, né? Uhum. Porque depois da pandemia eles tiveram que reabilitar paciente que estava que teve Covid, ficou com sequela. Então a fisioterapia, depois da pandemia, ela se expandiu. Mas a pretensão daí é se expandir mais. Paciente, principalmente paciente geriátrico, né? Uhum. Que precisa de acompanhamento para risco de queda, essas coisas. Entendi. E finalizando, você gosta da sua área? Pode falar o que que te atrai lá nela, o que te faz permanecer, independente das dificuldades que você tem no dia a dia, o que que te motiva a permanecer na fisioterapia? Bom, trabalhar no CTI, trabalhar na área intensivista, é tipo assim, para mim, que sou uma pessoa mais, como é que eu posso dizer? Mais agitada, Enérgica? isto, mais agitada, é a única área que eu consegui me identificar. Mas lá a gente lida com paciente, um dia a gente chega no hospital, atende o paciente, mas a gente não pode esperar no outro dia o paciente estar lá para poder nos acompanhar, entendeu? Então, o que chama atenção é isso da gente. Quando a gente chega lá num determinado dia e a gente espera encontrar ele no outro dia. Mas nem sempre é assim. Quando a gente chega num dia para atender, no outro dia o paciente pode não estar lá. Então, Hum, essa divisão em paciente crítico. entendi. Muito obrigada, Marcelo. Nada.